Glória a Deus, graça e paz, amados. Precisamos muito do Senhor, amém? Glória a Deus. Que bom, né, que a gente precisa, né? Porque tem pessoas que diz que não precisa, aí é pior para eles, né? Nós precisamos do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje está conosco aqui a pastora Odete, nossa vizinha aqui na frente aqui. Seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, tá bom? Fique à vontade. E hoje nós vamos estar ministrando uma palavra aqui, mas eu queria que a pastora Yara viesse aqui orar, porque nós vamos orar, irmãos. O tempo refrescou, você vê que veio até de blazer aqui, de terno, né? Porque eu não gosto de sentir muito frio, não. E claro que não está frio, está fresco. E a gente fica melhor para quem não suporta o calor. Mas as chuvas trouxe algum transtorno para algumas pessoas. Para a gente foi bom, né? Refrescou. Mas para algumas pessoas, lá em Petrópolis, por exemplo, né? Teve muito acidente, pessoas que já morreram. Então vamos orar por essas pessoas que estão aí desabrigadas, com problemas, algumas hospitalizadas, né? Com muitos problemas. Pedir a pastora para orar. Vamos falar com Deus. Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, querido. Vamos fazer esse clamor ao Senhor. Graça e paz, queridos. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Deus querido, entregar em Tuas mãos aquelas pessoas, ó Pai, que estão ali, Senhor, nessa situação, ó Deus querido, da chuva, estão aí, Senhor, passando por essa dificuldade. Pai, queremos entregar as famílias em Tuas mãos, que o Senhor venha consolar e confortar aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, entregamos em Tuas mãos aquele bairro de Petrópolis em Tuas mãos, outras regiões também atingidas, ó Deus querido, por chuva forte, por enchente. Muitos perderam, Senhor, casa, muitos estão desabrigados, Senhor, estão alojados, Senhor, ó Deus querido, em abrigos. Pai, que o Senhor venha tomar a frente, que o Senhor venha, ó Deus, conduzir tudo na Tua santa e gloriosa paz, que o Senhor venha trazer o conforto, ó Pai, ó Deus querido, em nome de Jesus apresentamos em Tuas mãos, ó Deus santo, Tu sabes, Senhor, como fazer, como cuidar. Pai, nós entregamos a Ti, aos Teus cuidados. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a cura para a depressão. A gente precisa tratar muito desse assunto, porque é um assunto bíblico também, e não só bíblico, tá? É um assunto, aliás, bíblico, porque já fala desses problemas que a gente enfrenta, e científico também, né? É uma questão de saúde, a depressão. E eu queria transmitir para você essa palavra, se você puder abrir a tua Bíblia aí. Nós vamos ler um texto aqui. Vamos ler em Tiago, capítulo 5, é o versículo 17. É o 17. Diz a Bíblia que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém? Então, um texto conhecido. Diz lá a Bíblia, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Então vê que coisa. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, o que significa isso? Ele sentia mesma coisa, dores, ansiedade, angústia, mágoa, depressão, né? Sentia tudo isso. Ele era um homem normal, comum, porque tem gente que tem a mania de colocar os personagens da Bíblia como semideuses, né? Dizer assim, não, eles eram poderosos, esses homens da Bíblia eram, né, 100% assim,
muito perto de Deus assim, não. Eles não eram, não. Eles eram a mesma coisa que eu e você. Tudo que nós sentimos, eles sentiam. Tá? E até Jesus sendo homem, ele sentia. Porque tem gente também que pega Jesus, quando ele se encarnou, e acha que ele era 100% Deus aqui na terra. Não. Jesus, quando encarnou, ele não era 100% Deus. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Já pensou se ele fosse só Deus, né? Se ele fosse só Deus, não precisava comer, não precisava se vestir, não precisava beber água. Na verdade, ele era 100% homem também. Então, na verdade, o que nós precisamos saber? Que nós podemos enfrentar dificuldades, né, problemas na área emocional também, como qualquer um deles. A gente sabe que na Bíblia a palavra depressão não existe, essa palavra depressão. Mas a gente encontra na Bíblia alguns homens de Deus que tiveram os sintomas de pessoas que tiveram depressão. Então a gente podia enumerar vários aqui, mas eu queria antes dar uma nota aqui para a gente poder entender mais ou menos o que é depressão e o que a Organização Mundial de Saúde diz sobre isso. A Organização Mundial da Saúde aponta a depressão como a quarta enfermidade mais comum no planeta. E calcula-se que 121 milhões de pessoas sofrem de depressão. E projeta-se que até, esse dado aqui já passou de 2020, nós já estamos em 2024, a depressão será o principal problema de saúde mundial. Eu sei que eu já preguei sobre depressão, já no início, acho que do ano aí, mas quando a gente vai vendo algumas coisas acontecendo, inclusive a gente precisa lutar muito contra isso. Eu preciso lutar, eu luto contra ela, porque de alguma forma ela vem sorrateiramente tentando atingir, e principalmente liderança. Você pensa que não, mas líderes estão sendo atingidos pela depressão. É pela quantidade de compromisso e de responsabilidade que o líder vai recebendo, e ele vai tendo muito mais carga sobre ele, e muitas vezes ele não consegue chegar no patamar que ele ansiava, que ele gostaria. Sabe aquele momento que você sonhava, queria que acontecesse de uma forma e não está acontecendo da forma que você queria, e aquilo vai te agoniando? Já passou por isso? Que você, no trabalho, às vezes a gente passa por isso, na igreja, na família, em várias áreas da nossa vida a gente enfrenta esse tipo de coisa. Então, um problema sério. Então, estima-se que 8% dos brasileiros adultos têm esta doença. 8%. 6 a 8%. O que corresponde, pasme esse dado, a 10 milhões de pessoas. 60% das mulheres e 40% dos homens em São Paulo sofre esse problema. E cerca de 20% da população sofre de depressão. Então nós queremos falar sobre essa doença tão sorrateira que vem sobre a nossa vida e que antigamente, alguns anos atrás, eu cheguei a pegar esse tempo de que quando a gente lidava com alguém deprimido, os pastores, os líderes, né, chamavam de demônios, espírito do mal. Está endemoniado, irmão. Quando a pessoa, não é assim?
A gente botava a mão e sai em nome de Jesus, dava vibrada na cabeça da pessoa. Mas o entendimento vai chegando, a gente sabe que esse tipo de coisa atinge qualquer pessoa. E alguns ainda na ignorância falam: eu não aceito, porque um crente lavado pelo sangue de Jesus não pode ficar com depressão. Isso é coisa do Satanás, do diabo. E a gente vai entendendo que se fosse espírito do mal, eu penso assim: um remédio, um antidepressivo não resolvia nada. O diabo vai sair com remédio, né? Demônio, o cara está endemoniado lá, toma um comprimidinho que o demônio vai embora. É assim que funciona? Não. Então o que o antidepressivo faz? Faz a pessoa levantar a autoestima, ficar melhor. Se fosse de demônio, remédio não resolvia nada. Então isso é o meu pensamento logo de início. Agora a gente precisa saber o que é depressão. Só acho que se olhar um vídeo aí que eu tenho, eu já falei desse assunto, mas é um negócio tão importante a gente falar, que eu quero repetir. A depressão é quando a tristeza toma proporções muito maiores, que impedem a pessoa de manter o estilo de vida cotidiano. Sabe aquele estilo de vida que você faz, e quando você começa a sentir desprazer ou não ter prazer de fazer aquela rotina, e é um sinal de depressão. Dona de casa, por exemplo, levanta de manhã, se tiver com dificuldade de levantar da cama, já começa a ter cuidado. Se tiver dificuldade de começar a arrumar as coisas em casa, arrumar casa, fazer comida, começa a ter cuidado. O marido, o homem, quando começa a se arrastar para o trabalho, a ter algum tipo de dificuldade, começa a ter cuidado. Então, é quando a pessoa ela perde o foco no estilo de vida que ela tem, e aí começa o problema. Então a depressão é uma doença do corpo como um todo. E outra coisa que eu vou te falar, uma grande parte das pessoas que morrem morrem assim de problema respiratório, elas geralmente perdem isso por causa da depressão. Por exemplo, a depressão ela diminui a sua energia, tá? Você perde a energia, a doença vai ficando, ela entra mais fácil. Não que a depressão ela é a doença em si, mas ela abre portas, né? Tentar explicar dessa forma, para outras doenças. Entendeu? Então isso é um problema sério. E a Bíblia, ela fala que muitos homens de Deus tiveram depressão. Por exemplo, Jó. A gente lê o livro de Jó e fala: poxa, Jó é o meu herói. Jó é o meu herói. Ele, poxa, com todo o problema que ele teve, ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Poxa, a gente só pega as palavras bonitas de Jó, né? Já viu? Você pega as palavras bonitas de Jó só dando palavra positiva, mas tem muitas palavras negativas de Jó. Por exemplo, Jó 3:11. Dá uma olhadinha só na tua Bíblia para ver o que ele disse, porque as palavras, elas denunciam aquilo que a gente está sentindo. Sabia disso? A Bíblia fala, Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você começa a perceber uma pessoa falando certas coisas, é um sinal de depressão. Por exemplo, se você ouvir uma pessoa falar assim: eu não aguento mais essa vida. Um exemplo. Se você já ouviu alguém falar isso, cuidado, preste atenção nela. Entendeu? Ou então, um jovem, um adolescente fala: eu queria sumir, eu queria morrer. Pronto. Preste atenção.
Porque isso é uma palavra. Aí você pode falar, é besteira, só fala bobagem. Mas essa bobagem, ela está carregada de um sentimento. Sim ou não? De um sentimento, de uma vontade. Então, tudo que uma pessoa fala pode estar sendo um desabafo para uma realidade que está dentro dela. Então, vamos lá. Por que não morri eu na madre? Não está assim ali? Por que eu não morri eu na madre? Desde a madre. Quer dizer, eu não deveria ter nascido. Eu já devia ter morrido já no ventre da minha mãe. Depressão. Eu não devia nem ter nascido. Para que Deus foi deixar eu nascer? Diz ainda. Por que não esperei ao sair dela? Ele falou duas coisas. Ele falou em morrer antes de nascer e falou em morrer assim que nascesse. Quer dizer, ele falou assim, eu podia ter morrido antes de nascer, mas eu também podia morrer nascendo. Você vê que coisa interessante? Então, quando uma pessoa fala, eu queria morrer, isso significa que ele tem alguma vontade lá no final, no fundo, de tirar sua própria vida. De tirar sua própria vida. Quantas pessoas eu conheci, gente que tentou suicídio, dentro da minha própria família, porque a depressão atingiu, e infelizmente hoje a gente sabe lidar com isso. Na igreja é falado, não em qualquer igreja, né? Porque tem igreja que acha que não se trata. E outra coisa, tem gente que acha que se ele for para um psicólogo, ele não quer porque ele acha, isso é coisa de doido, de maluco, eu não sou maluco. Né? Ele acha que não precisa ir no psicólogo, irmão. Pelo amor de Deus, vai no psicólogo, vai no psicanalista, tá? Vai até no psiquiatra, se for o caso. Antigamente a gente achava que psiquiatra é coisa de doido e tinha que vir o camburão lá, o negócio lá, para pegar a pessoa, amarrar ele aqui, né? Botar uma camisa de força e levar ele à força. Mas na verdade é um tratamento que a pessoa tem que fazer. Então existem vários tipos de tratamentos que nós precisamos fazer. Então Jó desejou morrer dentro do ventre da mãe e desejou morrer ao nascer. Leia esse texto com cuidado, depois o que vem antes, o que vem depois, para você poder entender a aflição e a angústia que Jó estava sentindo naquele período que a gente não sabe dizer quantos anos ele ficou doente e perdeu a família, os filhos, perdeu o dinheiro, entendeu? A autoestima, perdeu tudo. Outro personagem foi Moisés, em Números 11:15. A Bíblia diz que Moisés teve atitudes e falas depressivas. Ele teve atitudes e falas depressivas. Em Números capítulo 11, versículo 15 diz: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Quer dizer, então quando uma pessoa chega a pedir a Deus para Deus matar ele de uma vez, é porque ele não está aguentando mais a vida. Ele não está aguentando mais a vida. Por que o Senhor não me mata de uma vez? Se o Senhor me tratar dessa maneira, me mata de uma vez. Querido, se nós formos estudiosos de verdade, porque eu acredito que a igreja precisa estudar muito a Bíblia, a gente perde muito tempo com outras coisas, mas não perde com a Bíblia, que não é perder tempo, é ganhar. Se você estudar a vida mesmo dos personagens da Bíblia, você vai ver que alguns têm algumas características nossas que a gente vive. Tem uma mulher na Bíblia que a gente separou aqui,
Noemi. Ruth capítulo 1, versículo 20. Noemi. Olha o que Noemi falou. Porque a fala denuncia. Vou repetir. A fala denuncia. Não me chameis Noemi. Chamai-me Mara. Porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chame de Noemi. Me chame de Mara. Porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. A gente olha Noemi, prega, né? Poxa, Noemi foi uma grande mulher, foi mesmo. Mas ela teve também seus momentos. Então aqui, por exemplo, esse momento é um momento depressivo. Inclusive ela está dizendo que foi Deus que colocou essa amargura nela. Então a maioria das pessoas, quando tem esses sintomas, geralmente culpam Deus. Numa grande maioria. Porque Deus deixou isso acontecer. Porque Deus permitiu isso. Por que Deus deixou acontecer isso na minha vida? Já viu gente assim? Que culpa Deus porque pela vida que ele está vivendo? E Noemi estava culpando Deus. Falando que Deus deu essa amargura para ela. A gente já falou aqui sobre gratidão, né? Para falar justamente sobre, em vez de murmurar, de reclamar, seja grato. Outro homem foi Davi. Salmo 42, 5. Salmo 42, 5, Davi fala disso. Ele disse: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então a alma, ela se abate, ela se perturba, ela se questiona. A alma é, na verdade, o centro das nossas emoções. O centro das emoções. Então o que acontece? A alma, ela se abate. A alma, ela se perturba. A alma, ela se angustia. A alma sofre. E eu não tive quadros gravíssimos de depressão, mas existe picos, eu sei que eu já tive. Quem já teve assim, alguns picozinhos assim de depressão? Fala a verdade, já teve? Eu já. Aquela tristeza, sabe? Aquela tristeza que quer te pegar de uma vez. E a gente tem que lutar. Tem que lutar contra ela. E eu acho que uma das coisas que você tem que fazer é se socializar. Uma das coisas. Socializar. Andar no meio de pessoas. Conversar. Ter relacionamento. Vir para a igreja. Tem gente falando mal da igreja aí, falando que não precisa congregar, não precisa nada disso. Mas eu acredito que a igreja é um ambiente terapêutico. Sim ou não? A igreja é um ambiente terapêutico, irmão. É um lugar aonde você vai conversar com gente, que você vai ter relacionamento. Então eu acho que tudo bem não ficar todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, 2 vezes, vem para a igreja, participe de um grupo de evangelismo, participe de um grupo de oração, participe de um grupo de estudo bíblico, participe desse grupo. Não estou falando um grupo de WhatsApp, não, estou falando um grupo vivo mesmo, de pessoa aqui. Porque se você ficar só no WhatsApp, aquilo é tudo virtual. Tem que ter presença. Tem que ter presença. Você tem que vir mesmo. Se socializar. Participar de um esporte. Entrar para um grupo de ginástica. Entrar para um grupo de artesanato. Sei lá, o que não pode é ficar sozinho em casa. O que não pode é abaixar a cabeça. Você tem que participar.
vai fazer uma atividade qualquer. Outro dia eu estava falando com um irmão, um pastor, que ele não tem relacionamento com outros líderes. Eu falei, você precisa ter relacionamento com outros líderes. Porque pastor geralmente é muito solitário. Às vezes a gente não tem com quem conversar e contar, na verdade, as nossas dores. E quando a gente se une entre pastores, a gente tem aquele momento de conversar. Então, por que você está abatido a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Por que você está abatido? A gente tem que perguntar para a nossa alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada? Levanta, faz alguma coisa. Outro homem que eu gosto de falar dele, quando eu falo disso, é Jonas. Jonas 4, versículo 3. Olha o que Jonas disse. Profeta Jonas falou. Jonas 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele falou, vou ficar mais feliz se eu morrer do que se eu viver. Agora a gente fica imaginando como que uma pessoa chega nesse ponto de achar melhor morrer do que viver. Como que uma pessoa pode chegar nesse ponto? Eu creio que nós que somos entendidos, porque eu acho que o povo de Deus tem que ser o povo mais entendido da terra, a gente não pode desprezar as pessoas e achar que as pessoas estão com frescura. Tem gente que acha que é muita frescura. Aí se frescura. E não é frescura. É sério. É sério. É porque a gente muitas vezes não fica vendo dados do que acontece aí no mundo. E a gente muitas vezes não. Então, Jesus, por exemplo, como homem que ele era, 100% homem, ele teve momento de angústia, depressivo. Mateus capítulo 26, versículo 38. Mateus 26, 38 fala disso. Então, o que eu preciso entender, querido? Que nós precisamos ter essa noção. Mateus 26, 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quer dizer, o que é a depressão? É uma tristeza profunda que atinge a alma da pessoa. Ao tal ponto, Jesus teve tanta agonia quando ele falou isso, que a Bíblia fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Você já pensou isso? Então, nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus sofreu também depressão. E no caso de Elias, como eu falei no início, no versículo de Tiago 5,17, ele tinha as mesmas paixões que nós, portanto ele orou. E Deus parou de chover, depois ele orou e Deus mandou a chuva de volta. Significa que, outro dia eu estava fazendo um vídeo, eu fiz um vídeo sobre Paulo falando, quando ele pediu para Deus tirar o espinho da carne dele, lembra disso? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala assim: eu orei por 3 vezes para Deus tirar esse espinho da minha carne, mas ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus muitas vezes não está na sua fortaleza. O poder de Deus não está na sua robustura física, espiritual. O poder de Deus está na sua fragilidade. O poder de Deus está na sua fraqueza.
Por isso que ele falou: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco. Significa o quê? Que nós, muitas vezes, não achamos que Deus pode nos usar a gente meio abatido. Deus pode usar sim. Deus pode usar você, mesmo você sendo abatido. Você pode estar abatido, pode estar meio triste, mas Deus quer usar as coisas fracas para confundir as fortes. Deus quer usar as coisas loucas para confundir as sábias. Deus quer usar as coisas pequenas para confundir as grandes. Significa que Deus quer usar você, e você muitas vezes não se deixa ser usado por Deus, porque você se acha tão insignificante, tão pequenininho, que você acha que não pode ser usado por Deus. Mas Deus quer te usar, mesmo você sendo fraquinho. Entendeu essa? Isso que é importante a gente notar. Vamos dar uma conferida em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 em diante, para você ter uma ideia do que eu quero falar para você aqui agora. Olha só que 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, eu acho que vai até o 9. Olha aqui, que texto interessante. Em tudo somos o quê? Olha para cá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiado. Quer dizer, você pode receber muita tribulação na tua vida, no teu corpo, na tua alma, muita tribulação, mas o que você não pode é ficar angustiado. Ah, mas eu não posso me angustiar. Você se angustiar pode. O que não pode é ficar angustiado. Ah, eu tenho uma angústia assim, lá uma vez ou outra, isso é até normal. Mas ficar em angústia o tempo todo, aí não é bom. Todo dia está angustiado. Já pensou? Uma pessoa todo dia está angustiada, todo dia angustiado. Todo dia, ele não tem um dia que ele não esteja angustiado. Aí é triste demais. Mais embaixo, perplexo, mas não desanimado. Você pode estar perplexo, assim, puxa, meu Deus, assim, assustado, né, com as coisas, né, com as notícias, com, né, os boatos, com os rumores. Estou perplexo, mas não fique desanimado. Amém? Alguém já andou, não precisa levantar a mão, desanimado? Alguma vez aí? Ah, eu estou desanimado, irmão. A pior coisa, toda vez que a pessoa sente desânimo, a primeira coisa que ele tem vontade é de não vir para a igreja. O desânimo afeta logo a vontade de vir para... Meu Deus, o desânimo afeta logo a vontade de vir para a igreja. Eu não, irmão, fala a verdade. Você está desanimado, mas vai trabalhar. Você está desanimado, vai no mercado. Você pode estar desanimado, você sai para fazer as coisas. Mas para a igreja, o desânimo é maior. Então você pode estar perplexo. A gente pode estar perplexo com o que está acontecendo no mundo do evangelho, né? Tanta coisa acontecendo, irmão. Tanta coisa. Se a gente for deixar levar pelas essas coisas, você não caminha mais não. Você não vai mais para a igreja mais não. Se você se deixar levar pelo que está acontecendo, pelos escândalos, você não vai mais não. Mas você não pode desanimar. Amém? Não desanima. Tem um louvor da harpa que diz: não desanime, Deus proverá. Não é assim? Deus velará por ti. Eu acho que é o 4 da harpa. Os assembleanos aí sabem disso. Eu acho que é o... Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Versículo 9, vê lá. Pastor Anderson. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você não pode ficar destruído, porque o inimigo da nossa alma, a primeira coisa que ele quer é destruir você, fazer você se sentir destruído. Estou acabado. Estou acabado. Irmãos, quem me conhece sabe, eu luto muito contra esse negócio de não desistir. Eu não gosto de desistir. Eu não gosto de desistir. Eu não gosto de desistir. Essa palavra e
isso aí não entra na minha vida. Eu não gosto de desistir. Se não der certo de um jeito, eu vou para o outro jeito. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes. Quem crê nisso, diga amém. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, no teu ministério, na tua família. Deus vai fazer coisas grandes. Tem um louvor que diz: uma coisa nova Deus vai fazer. Tá? Acho que é do Marquinhos Gomes esse louvor. Uma coisa, não é assim, pastor? Uma coisa nova Deus vai fazer. Está pronto para as coisas novas? Aquele louvor do Fernandinho. É uma nova história Deus tem para mim também. Deus tem uma nova história para você e você não pode desanimar. Você não pode se sentir destruído, não. Em nome de Jesus, sinta-se firme. Sinta-se firme na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Olha o que Elias sentiu. 19 de 1 Reis, versículo 4. Olha o que Elias sentiu. Elias sentiu depressão de tal maneira, no capítulo 19, versículo 4, que ele diz o seguinte aqui. Olha aqui que ele disse. Já colocou lá? Tá. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Acabou. Basta. Não vou nem para lá nem para cá. Vou ficar aqui mesmo. Vou morrer aqui e pronto. Você sabe o que aconteceu, né? Quando ele sentou lá. O que Deus fez para ele? Deus trouxe, através de corvos, pão e carne para Elias. Pão e carne. A ciência fala que o que carne? É proteína, né? Deus trouxe carne para Elias, proteína. E trouxe pão, carboidrato. A gente não pode viver sem essas duas coisas. Sem carboidrato e sem a proteína. Deus trouxe para ele. Há quem diga que esses corvos aí não eram corvos de verdade. Aqueles bichos que comem carne. Eram moradores do deserto que se vestiam de preto e eles tinham uma aparência de corvos. Diz aí os historiadores isso, tá? Alguns falam que foi esse tipo de pessoas que preparou isso para Elias. Quando eu falo que eram corvos, eu penso logo em urubu. O urubu foi lá e voando e trouxe para ele mesmo. É um pássaro. Mas só que a carne não era estragada não, tá, gente? Carne fresca. Carne fresquinha que trouxe para Elias. Então o que eu quero te falar para você. Quando você está pensando que está tudo acabado, quando você está pensando que já vai morrer, Deus vem com a providência para você e te dá vitória, amém? Vem com pão para você, carboidrato, vem com a carne, a proteína para você se alimentar. E a Bíblia diz que Elias andou mais 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, está lá no texto. Elias caminhou. Então Deus, sabe o que você tem que fazer? Se alimentar bem. Se alimentar bem. Outro dia eu falei num vídeo que eu li um livro sobre depressão do pastor Cote. Depois você busca na internet, pastor Cote. É um pastor fantástico. Ele escreveu vários livros e ele veio aqui em Nova América, acho que é lá de Curitiba. Veio aqui na Batista, do pastor Edmilson. E eu estava lá nesse dia, ele vendeu vários livros. Eu comprei um livro sobre depressão. Depois eu doei esse livro. Mas ele fala no livro que uma das coisas que causa depressão é a alimentação inadequada. O tipo de comida que você come e até a qualidade da água também causa depressão. Se a água for sem qualidade, tiver muito cobre, muito chumbo, né?
muito alumínio, ela pode ir causando aos poucos depressão em você. Então, por isso Deus viu que Elias... Porque, quer ver, a pessoa ficar triste, é a mesma coisa o jejum. Quem está acostumado a fazer jejum aí, sabe disso. Você faz jejum de várias horas, irmão, o teu humor vai baixando, vai ou não vai? O humor... Você fica rindo à toa só porque está jejuando? Não fica, não. Eu já fiz jejum de vários dias, assim, de várias horas. O teu humor vai baixando e você vai ficando com a cara amuada, vai ficando meio ranzinza, vai ou não vai? Está com fome, irmão, o problema é sério. Por isso Jesus falou, quando você estiver jejuando, lava a tua cabeça, unge o teu rosto, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que está jejuando. Porque quando você está jejuando, você não fica bem-humorado, não. Fica, pastor, você que... É horrível, não é? Uma sensação assim, de você ver uma comida, e parece que quando você está jejuando, tudo que é gostoso aparece na tua frente. Não é verdade ou não? Vem aquele cheirinho, alguém está fazendo uma comida assim. Então Deus falou o seguinte, ó, para que esse negócio de ficar com fome, come pão e carne, toma. Ele comeu e foi embora. É assim que funciona. Então, para encerrar aqui, deixa eu te falar. Há várias causas da depressão, várias causas. E existe, uma das causas é a influência de uma predisposição genética. Predisposição genética. Então tem pessoas que ele é depressivo porque ele tem uma genética depressiva. Geralmente quando uma pessoa que vai ao consultório de um psicólogo, psicanalista, tá? Tem até um psicanalista aqui hoje, diz o seguinte: a primeira coisa que ele pergunta é: você tem na sua família alguém que tem problema de depressão? Já teve o histórico de depressão? Que pergunta, porque pode ser genético. Outra coisa é o tipo de personalidade da pessoa. Tem gente que já tem uma personalidade assim. Por exemplo, a pessoa perfeccionista. Sabe aquela pessoa perfeccionista que tudo tem que estar certinho, no lugar, bonitinho? Se estiver fora do lugar, ele... Por exemplo, não admite falha ou erros em si mesmo ou em alguém. Perfeccionista, ele está vendo todo o detalhe. Então essa pessoa pode ter depressão, pode, não estou generalizando. Por exemplo, viver ou vivência em situações difíceis, traumática ou frustrante. Acidente, morte de pessoa querida, divórcio, desemprego, são tantas causas que pode apontar uma depressão. Então, querido, a gente não vai mais adiante, a gente termina o nosso culto cedo aqui, dizer o seguinte: levanta a tua cabeça, para de ficar parado no meio do caminho. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: busca conselho, busca conversar com alguém. Tem gente que ele está com algum problema e ele fica sozinho, ele não conversa com ninguém. Conversa com alguém, marque um gabinete com a gente. Eu e a pastora, nós estamos aqui para atender você. Busque orientação, conte a tua... Nós não vamos te criticar. Tem gente que ele não quer falar o que ele está passando porque ele tem medo de ser apontado. Nós estamos preparados para te ouvir e para não jogar pedra em você. Porque se você contar algum pecado, algum problema que você passou, eu já tive aqui na igreja várias coisas que até hoje eu guardo para mim. Ninguém precisa saber do que você está vivendo, que você viveu. Bota uma pedra nisso aí. Vou mandar para frente. Para de olhar para trás, de viver o passado. Olha para frente. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Se fosse assim, Jesus não queria nada com os discípulos, porque até eles serem o que eles foram,
Eles deram muito trabalho para Jesus. Então a gente não pode achar que, uma vez há muitos anos atrás, contar isso aqui rápido, por causa de falta de conhecimento da Bíblia, um irmão que era já diácono, a gente não estava nesse ministério aqui, eu dirigi outra igreja, e esse irmão chegou e falou: pastor, eu não sou mais crente, toma aqui o meu cartão de diácono, não dá para mim, acabou, não sou mais crente, a partir de hoje. E o cara era um excelente cantor. Lembra do tempo do J. Neto? Do J. Neto, eu não vou falar o nome dele, mas só para falar que era idêntico à voz dele, J. Neto, idêntico. Botava a fitinha cassete lá e cantava, era igualzinho. O homem era bom, mas não tinha conhecimento da palavra. Não tinha conhecimento. E aí ele era solteiro, já tinha uns quase 40 anos de idade. Nunca tinha casado. Aí chegou para mim e falou: não quero mais ser crente, acabou, Deus não vai me perdoar o que eu fiz foi muito grave. Mas alguém sabe disso? Não, só eu e Deus, mas não quero mais. Não, acabou para mim. Falei: rapaz, o que foi que o senhor me fez que Deus não pode perdoar? Que pecado é esse? Falei: que tipo de... Eu não posso nem falar, pastor. Quer dizer, o homem foi embora da igreja e nunca mais voltou. Se desviou. Porque achou que Deus não perdoaria a ele de jeito nenhum. E qual o pecado que Deus não perdoa? Fala para mim. Será que ele blasfemou contra o Espírito Santo? Você tem que entender também o que é blasfema contra o Espírito Santo. Não é falar que não acredita no Espírito Santo e não acredita nos dons espirituais, nada disso. Blasfema contra o Espírito Santo é resistência ao Espírito Santo. É quando você resiste ao Espírito Santo por arrependimento. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. O que foi? O que ele fez? Será que foi um pecado que foi para a morte? Como diz lá, né, em João, 1 de João 5, 17 em diante, que a Bíblia diz que se o irmão pecar, pecado que é para a morte, não ore por ele. Mas se ele cometer pecado que não é para a morte, ore. Aí eu pergunto: que tipo de pecado que não é para a morte? Sabe qual é o pecado que é para a morte? Eu já expliquei isso num vídeo que eu estou lá no YouTube. Pecado que é para a morte é aquele pecado que não tem arrependimento. Esse é o único pecado que não é para a morte. É aquele que você endurece o coração e não se arrepende. Quando você não se arrepende, aí é ruim para o teu lado. Mas pode ser o que for que tu fez. Se arrependeu e mudou de vida, recebe a vida do Senhor. Amém? É isso que Deus quer para a nossa vida, para a glória do Senhor. Amém, querido? Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso.